Onde é que ela está? Ela já saiu. Ah, não, está aqui. Pronto, eu não quero falar com a Inês, eu quero falar com o Sr. Eduardo. Sr. Eduardo, suba, por favor. Cheio de sono, meu. Vou desmaiar daqui a pouco. Sr. Eduardo, tudo bem? Tudo. Sr. Eduardo, posso fazer aqui algumas questões? Olha, antes de começares a fazer uma pergunta, antes de fazeres alguma pergunta, se quiseres, primeiro vais-me deixar eu dizer aqui umas quantas coisas. Podes dizer sim. E depois de eu terminar, podes fazer as perguntas que quiseres. Está bem, Sr. Mas olha que isto é melhor ir à casa de banho primeiro, porque isto vai demorar. Não, podes começar. Já fui fazer xixi. Então é assim, independentemente daquilo que vocês hoje vão ouvir ou deixaram de ouvir, isso não me interessa nada. A minha vida do passado, primeiro nunca deviam vocês se esquecerem, e vocês nem sequer souberam de onde é que eu vinha, deixei de vir, nem vão saber porque eu não vou-vos contar agora aqui. E também para a vossa informação, nunca estive preso e nunca fui julgado pelo que vocês dizem. Ai, Portanto, isso é logo Sr. Eduardo. eu estar preso? É. Mas queres-me deixar acabar o resto? Sim, podes. Desculpa. Pronto. Eu nunca estive preso, nunca fui julgado por isso que vocês dizem. Depois, ponto número 2. Eu conheci e convivi com o pai da Inês durante anos. Eu, quando me juntei com a Paula, a Paula já não vivia com o pai da Inês há mais de 20 anos. Porque a Paula viveu com o pai da Inês durante 5 anos, para aí assim, quando teve a Inês e o filho. Depois o pai da Inês mandou-a para a casa dos pais e viveram a Inês e a Paula sempre na casa dos pais e na casa da tia, etc. Mas pronto. Depois disso, eu, sim senhora, estava na rua. A Paula trabalhou 24 anos na Confort Limpa, foi despedida por a empresa de falência. A Paula teve 2 anos a receber o subsídio de emprego e no último mês que ela recebeu o subsídio de emprego, o pai da Inês e da Paula pôs-a fora de casa porque elas já não iam receber mais dinheiro para pagar as despesas em casa. E então elas alugaram um apartamento. O problema é que no mês seguinte tinham que ficar sem dinheiro para pagar o apartamento. E eu disse para elas, vocês na rua não ficam, porque eu encontrava-as nas carrinhas elas a pedirem comida. E eu disse, vocês na rua não ficam. Entrei para uma casa das Givalis, eu, Eduardo Santos, peguei em mim, pedi os papéis para ter uma habitação social, preenchi os papéis, meti na câmara. Meti o meu nome, o nome da Paula, o nome da Inês. Ao fim de 6 meses foi-nos dado, como foi com a situação, desta situação, pronto, eles ficassem em casa. Foi-nos dada a casa, a nós os 3, foi-nos dada a casa, e depois nessa altura, entre nos darem a casa e realmente a gente ter ficado na casa, eu fiquei na rua mais a Paula, vivi na rua de baixo no Marquês de Pombal. A Inês foi viver para a casa do pai, que o pai não queria que ela fosse viver para a casa do pai, porque o pai, cada vez que ela ia para a casa do pai, o pai estava com ela na rua à meia-noite e fazia a mãe ir lá buscá-la, isto durante anos e anos. E para isso não acontecer, o pai da Inês já me tinha prometido que me dava uma facada e eu disse para ele, apresentei queixa contra ele. E depois, quando eu precisei que eu ficasse com a filha dele, e disse para ele, se queres que eu tire a queixa, tu vais tomar conta da tua filha como nunca o fizeste. Porque nunca trataste a tua filha como uma filha. E vais tomar conta dela. E ele naqueles 6 meses tomou conta da filha, e nesses últimos, como deve ser, como filha. E foi quando ele depois morreu. Ao fim de mais 1 ano ou 2, ou isto mais 1 ano, sim, mais 1 ano, 2 anos para aí, sim. E depois ele morreu. Parece que ele estava à espera de reencontrar com a filha para vir desta para o outro lado. Mas isso eu já vivia na casa com elas, na casa que eu arranjei para nós os 3. Então aquela casa de Chelas era tua, Sr. Eduardo? Aquela casa de Chelas que mostrou era a sua casa? Aquela casa de Chelas é minha, da Inês e da Paula. Ok. Fui eu que arranjei os papéis, fui eu que os preenchi, fui eu que os pedi tudo, fui eu que fui falar com técnicas, fui eu que fui à Câmara, fui eu tudo. Portanto, não venham, não comecem já com coisas. Mas agora, continuando. Daí para a frente, a Inês, enquanto o pai da Inês foi vivo, ia lá à casa, ajudava lá em casa a Inês a aprender a cozinhar, a arrumar a casa. Ensinámos tudo e mais alguma coisa à Inês, os 2, não foi só um, os 2. A gente conviveu muito tempo os 2 juntos, lá em casa e também na casa dele no Monte Abrão. Quando ele depois morre, aí é que a Inês depois começa a se alterar e começou à procura de mais afeto e começou a arranjar namorado atrás de namorado e
começou a arranjar estas brigas comigo, com a mãe, mas é assim, a questão de a Inês, por exemplo, porque é que o avô da Inês meteu mais a Inês na rua? Porque a Inês agredia o avô. Isso A Inês virava-se ao avô. A Inês virava-se ao avô e agredia o avô. E o avô chegou a um ponto, como a mãe já não ia receber mais dinheiro, já não tinha como mantê-las lá. Mas pronto, isto são outros 500. Do passado da Inês, antes que eu soube, foi a relação que esse tal Carlos teve com a Paula, onde, segundo se consta, dito pela Paula e dito pela Inês, o Carlos tentou violar a Inês, não sei se violou ou se não, mas não faço ideia, também não vou dizer que sim nem que não. Isto foi o que ela contou. A Inês diz que sim, só como eu não sei o da boca da Inês o que é verdade ou mentira, não sei, não posso estar a dizer que ele fez isso. Mas que é dito por ela e pela mãe, é. Mais ainda, do passado, diz que, como ela sempre teve a guarda da tia até aos 16 anos, ela dormia na banheira, que a tia punha a dormir na banheira, o primo dela, um ano antes de ela estar se ela vive ao pé de mim, mais ao Paulo, o primo dela baixou as calças, mostrou-lhe a pila, andou a fazer coisas com ela, mas nunca se houve nada que se provasse, portanto, pronto, foi. Por aí daí a tal cena na polícia, contra a tia. E a tia acho que lhe deu uma chapada, e acho que lhe deu, eu não vi ela dar a chapada, mas acho que lhe deu uma chapada. E mais coisas que fizeram à Inês lá. Aos 16 anos, como a tia tinha a guarda da Inês, eu pedi a guarda da Inês. E a guarda foi entregue a mim, aos 16 anos, a mim e à Paula. Ou melhor, foi entregue à Paula com a condição de eu viver com a Paula. Isto aos 16 anos. E eu tive a guarda da Inês até aos 18 anos. Aos 18 anos, o Ministério Público perguntou-me se eu queria prorrogar a guarda até aos 24 anos. Eu disse logo a mim que não. Porquê? Primeiro, históricos anteriores de ela agredir a mãe e a continuação dessas agressões nestes 2 anos de viver comigo, é a continuação de agredir a mãe. Por simplesmente de dizerem não, ela virava-se às pessoas. Depois, continuação destas da gente viver, arranjava namorados, sempre que um desaparecia, arranjava logo outro no próprio dia. Ainda se tiver um namorado, se acabar com um hoje, arranjam hoje outro namorado. Por isso é que eu disse mais 10, ou coisa, porque pronto, na cabeça dela é assim. E como eu não há certas coisas que como vocês olham para a minha cara e veem que dizem que eu sou isto ou aquilo, eu também quando olho para eles também faço o mesmo. Também eu julgo. Pronto. E a maior parte deles julguei, e ela teve situações onde, por exemplo, um gajo que ela arranjou, um namorado que ela arranjou, a quase da minha idade, da rua, onde eu conhecia-o da rua, onde já sabia o que é que ele era, e ela saiu de casa a mais ele, e o que é que eles fizeram? Andaram por lá, ele abusou de álcool, de drogas, e deu à Inês também. A Inês foi violada, a Inês foi agredida fisicamente e violada na rua porque ele deixou, porque quando ele pegou nela e levou para a rua, eu deixei de ter contacto com a Inês, isto nos quantos meses, e foi nesse tempo que teve com ele que ela me disse que tinha perdido o filho. Eu, anteriormente, como tenho acesso aos registros clínicos todos da Inês, eu sei, todas as análises foram feitas em todos os hospitais, eu sei que nenhum deles deu positivo a uma gravidez. Portanto, duvido muito que ela tivesse tido grávida. Depois disso, mas passaram ano e ano de namorados, até chegar à parte do Lucas. Mas com isso eu conseguia sempre lidar, minimamente, estavam com ela uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses, eram os máximos. Nisso aí eu conseguia lidar com ela, minimamente. Pois, quando apareceu o Lucas, o problema do Lucas é que ele não é um homem, ele é uma mulher. Sim. Pronto. E a partir daí, as coisas começaram a complicar-se. Porquê? Porque ele queria, ainda hoje quer, quando ele precisa de tabaco, precisa de dinheiro, quando ele não tem tabaco, tem que arranjar dinheiro na hora. Então eu comecei a impor regras, eles os dois lá em casa, e limites. O que é que acontece? Acontece uma coisa muito simples. Ele não está para me ouvir a mim nem à mãe, faz a mãe da Inês de escrava, a mãe a limpar tudo, e eu a cozinhar, e eu a fazer o meu trabalho todos os dias, e ele faz a mãe de escrava, a mãe da Inês. Ao fim de 15 dias de estar lá em casa,
como não queria fazer nada, só dormia até ao meio-dia, não queria fazer nada e eu não podia deixar aquilo assim, arrancou, pegou na Inês, foi para Setúbal com ela, viver numa casa abandonada. Como ele desapareceu com ela, fiz queixa por desaparecimento da Inês, consegui apanhar o Lucas pelo caminho e consegui encostá-lo à parede e perguntei onde é que estava a Inês. Ele acabou por me dizer onde estava a Inês e fui com ele até Setúbal, mais a Paula, à procura para ir buscar a Inês. Cheguei lá, tinha duas pessoas, ameaçaram-me de morte, agrediram a Paula na estação dos comboios e agrediram-me a mim também, na estação dos comboios. O Lucas e a Inês. E as outras duas pessoas, que eram, diz que o Lucas dizia que era a família dele, ameaçaram-me de morte se eu levasse a Inês lá para fora. Eu não levei, entreguei às autoridades chegaram lá, pegaram nela e ela ficou com ele mais uns tempos. Andaram por lá, não foram a consultas, não iam a lado nenhum e iam levar muitas vezes. Por que lhe agrediram a si e a mãe dela? Por que lhe agrediram? Porque o Lucas não queria que eu chegasse ao pé da Inês. Pronto, são simples isso. E a mim agrediu porque eu segurei a Inês e a Inês mordeu-me nos braços. Não foi por a Inês agrediu-me, mas não foi eu simplesmente para segurar a Inês até a polícia vir, ela mordeu-me os braços. Não foi por se eles chegarem ao pé de mim, dar uma estalada ou seja o que for. Depois disso, continuaram por lá, andaram por lá, existem duas queixas contra eles. Continuam a andar por lá e não só, existem muitas outras queixas de violência doméstica contra a mãe, da Inês contra a mãe. Eu nunca meti no meio delas as duas, até o Lucas chegar. Quando o Lucas começa a chegar, aí é que começa mais a não deixarem agredir a Paula. Porquê? Porque a Inês tem uma dependência da Inês, a Paula tem uma dependência da Inês. Uma independência emocional da Inês e a Inês da Paula. O problema é que a Inês não aceita o não da mãe. Da mesma maneira que não aceita o não de mim. Da mesma maneira que não aceita o nome do Lucas, da mesma maneira que não aceita o nome de qualquer seja quem for. Depois disso, passam-se mais vários episódios de violência entre a Paula, Inês e eu, e etc. Até quando? Até que há uma vez que eu ponho o Lucas fora de casa. Eu ponho o Lucas fora de casa por causa deles não querem fazer. Porque depois era aquela situação. Eles voltaram para casa porque não tinha mais sítio para ficar e voltaram para casa e tal, porque a Inês queria estar em casa. Queria estar com a mãe. E eu, pois eu não posso, se eu aceito a mãe, tenho que aceitar, se eu vivo com a mãe, tenho que aceitar a Inês também. E então, eles voltavam sempre para lá. Pois houve várias situações onde o Lucas se vira contra mim, onde o Lucas chama a família para lá, onde o Lucas disse mil e uma coisa que eu não vou estar aqui a citar, mas não, até se calhar até vou citar. Situações onde o Lucas diz que o tio, irmão do pai, o violou. Chama a madrasta a Sandra e pergunta: Sandra, é verdade ou não que o meu tio me violou? E ela, tu é que sabes? E ela respondeu para ele, respondeu bem, tu é que sabes. Eu não sei, não vi, mas ela respondeu bem. Isto é logo o começo. E depois existem mais situações onde ele depois me tira a casa que a Sandra tem provas como eu violei uma rapariga há 6 anos. Mentira, tudo mentira, não existe provas nenhumas, não existe nada porque não houve nada disso aconteceu. E não há, porque nenhuma prisão, eu nunca estive preso e nunca cometi esse crime. Depois disto, ainda existe mais umas quantas situações de violência, onde sim, eu acabo por não intencionalmente, mas sim para me defender das investidas da Inês ou do Lucas, e eles acabam agredidos, porque se eu mando um coltrão com o meu braço, obviamente, se calhar lhes sobra alguma lesão, não é? Mas não é uma agressão de eu chegar a eles e toma lá uma chapada, não. E simplesmente eles vão-me agredir e eu empurrei com o braço ou com a perna, como cheguei a fazê-lo. E depois há a situação de que, uma das situações que eles, a situação deles me terem agredido. Estamos todos no centro, no Pingo Doce, eu, a Inês, o Lucas e etc. E a Inês, eu digo uma coisa qualquer que a Inês não vai comprar, porque eu disse a ela não, e ela começa, a Inês, agora aí não sei se foi o Inês, foi o Lucas que disse: eu vou dizer à minha irmã que tu disseste que eu violavas a minha filha e a minha filha de 7 meses e a minha filha e a minha sobrinha, eu vou dizer isso à minha irmã. Não fui eu que disse, eu nunca disse uma palavra, e pior ainda, é que eles sabem disso porque existem as provas das câmaras do centro do Pingo Doce, onde tem o áudio, incluindo onde eu não disse nada, mas quem disse foi, ou foi a Inês ou foi o Lucas, porque a PSP não diz quem é que disse essas palavras.
Mas não fui eu. E sou agredido e caguei no assunto. Caguei no assunto porquê? Porque eu cheguei à conclusão que eu só conseguia tirar só conseguia separar o Lucas da Inês de uma maneira. Se eu não posso com os meus inimigos, junto-me a eles. Foi o que eu fiz. Cheguei mais próximo do Lucas e fazendo com que eles ficassem sozinhos, por isso, daí eu os ter deixado sozinhos em casa, daí ter um pouco borrifando para o que eles andam a querer coisa. A única coisa que eu sempre disse a eles, vão às consultas, não foram, só iam às consultas quando eu estava presente, porque chegava lá e dizia, tens que ir, Inês. A última vez que eu fui com a Inês e com o Lucas à consulta, o Lucas que ficou responsável pela toma da medicação da Inês. O que é que aconteceu? A Inês não tomava a medicação, portanto não tomava coisa. A Inês toma essa medicação toda, está toda prescrita, a medicação está toda prescrita, é a medicação como ela deve tomar todos os dias. A última vez que a Inês foi à psiquiatra foi em outubro do ano passado, já devia ter ido agora em janeiro, não foi porque estava com o Lucas e o Lucas não foi com ela à consulta. Mas o quê? Eduardo, deixa-me fazer aqui algumas questões aqui que está-nos a fazer aqui algumas confusões. O senhor sabe que tudo isto aqui começou por causa de alguns vídeos partilhados aqui pela Inês. Sim. Nas redes sociais, e por algumas falas que ela também andou a dizer, a pedir desculpas e a dizer a algumas pessoas que o Sr. Eduardo abusava dela. Em alguns vídeos que foram postos aqui fora, via-se um contacto bastante próximo entre o Sr. Eduardo e ela, e neste áudio que o Sr. Eduardo ouviu, houve uma senhora que estava-lhe a perguntar se a Inês alguma vez tinha tentado lhe seduzir, tinha tentado estar nua à sua frente, e o Sr. Eduardo disse que sim. Isso mantém-se? Ela tentou, de certa forma, ter a proximidade mais do que padrasto e enteada para consigo? Claro que sim, incluindo a assistente social, sabem disso, porque foi uma das coisas que eu tenho falado com a assistente social, é precisamente isso, e a resposta da assistente social perante mim é, a Inês não sabe distinguir uma relação de pai e de namorado, não sabe diferenciar, não sabe como é que se diz, não sabe, na cabeça dela não existe isso, só existe, que é quer carinho e acabou. Portanto, ela não diferencia a relação de um pai para um namorado. Por isso, para ela, qualquer pessoa pode ser um namorado, qualquer pessoa para ela pode ser um pai. Inclusive, quando ela às vezes esteve na rua, ela e o Lucas ela, por exemplo, deixavam-me chamar pai, para passar a chamar pai a outra pessoa qualquer mais velha que ela encontrasse na rua. Inclusive, o Lucas passou-me a chamar pai, e eu disse a Lucas, a Inês chamar pai é uma coisa, agora tu vês-me chamar pai, e já vamos entrar num outro campo totalmente diferente. Mas isto são coisas que a assistente social sabe que isso acontece, e sabe que isso prevalece. Inclusive, já foi pedido há mais de 4 anos, assim que o pai da Inês morreu, o processo de maior acompanhado da Inês. Neste momento não existe guarda de ninguém, a Inês é autónoma, para todos os efeitos a nível do juiz, para todos os efeitos ela é maior emancipada e faz o que ela quer e lhe apetece. Correto? E o Sr. Eduardo alguma vez sentiu alguma atração por ela, Sr. Eduardo? Fisicamente, ao pé de mim, quando estou com ela, eu não sinto nada por ela. Agora, sim, fisicamente. Agora, emocionalmente, sim, acabo por ter um carinho sobre ela porque ela está sempre em cima de mim. Mas o carinho que detém por ela é mais, como é que eu vou dizer? Porque nota-se a forma como fala, às vezes, sobre ela, a maneira como lhe olha, e nota-se... A última coisa que eu faço é o seguinte, que da mesma maneira que ela me retribui, como da maneira que chega ao pé de mim e faz-me o carinho que ela quer, faz-me é o que ela me faz a mim. E depois quer que eu acabe por fazer o mesmo a ela. Mas por muito que vocês digam... Imagine, Sr. Eduardo, são carinhos de cariz sexual alguns? Não. Da parte da Inês, sim. Do meus, não. Daí, agora vocês dizem, mas eu dou-lhe banho. Sim, se ela precisar de lavar o cabelo, eu vou lavar o cabelo, porque o cabelo dela é muito complicado de lavar. Ela quantas vezes esteve na rua, eu tive que ir lavar a cabeça dela, porque ela tinha feridas, sabes o que é crostas de sangue na cabeça? Ela anda sempre a coçar. Mas o Sr. Eduardo que tem um sentimento por ela, não digo paixão, talvez paixão, por ela lhe dar tanto carinho e tentar lhe tocar ou despertar outros desejos acima de si, diz-me que fisicamente não tem. Se tivesse que descrever o sentimento que tem para com ela, visto que vocês os dois têm uma proximidade muito grande, qual era o sentimento que o senhor teria por ela? Não tenho um sentimento por ela de proteção de pai. Não vou negar que se imagino você, com tanta maneira como ela depois também se chega ao pé de mim, não vou negar que um dia se alguma vez, não digo que não tenha além mais do que isso,
Mas, epá, não vamos entrar por aí, porque eu nunca despertei um sentimento sexual sobre ela. A questão é essa. A questão aqui é essa. Mas tem sentimentos, Sr. Eduardo. Eu acho que até. Eu gosto da Inês, eu gosto de sentimento, eu protejo a Inês, porque se houve uma coisa antes do pai morrer, e que por várias vezes que eu conversei com ele, e conversei, a gente também estávamos lá em casa com a Inês, foi que sempre disse, se alguma vez não estiveres cá, eu estou cá para elas. Para ela, no caso para a Inês, porque a Paula já não vivia com ela há mais de 20 anos. Eu estou cá para a Inês. Mas imagina, Agora, Eduardo, eu acho que em si, a análise que eu faço da convivência de vocês os dois é que ela é uma rapariga, como disseram, faz esses toques, tenta seduzir os rapazes. Eu acredito que em algum ponto houve uma troca de carícias entre vocês os dois. E como vocês vivem juntos com muita liberdade, e andam juntos em casa e brincam, não sei o quê, eu acredito que no Sr. Eduardo possa ter despertado algum outro sentimento que o Sr. Eduardo tem medo de classificar, que tem medo de dizer por causa da situação. Mas nos vídeos que ela filma, os vídeos filmados por ela, é notório, Sr. Eduardo, as trocas de carinho que o senhor tem com ela. mas isso vocês comentam e vocês têm a vossa opinião. Mas aquilo que eu digo. Mas é por isso mesmo que eu estou a dizer. Eu tenho um carinho por ela, sim, como pai, se calhar mais do que aquilo que devia ter, da maneira como ela reage perante mim. Entendem-me? É que ela chega ao pé de mim, assim, que carinho, pai, que carinho. E se eu a afastar de mim, ela vira-se ao caminho a Inês que vocês às vezes veem. Entende? E o que é que eu faço? Mas se o Sr. Eduardo também for conivente, acontece o que está a acontecer aqui agora, Sr. Eduardo. Porquê? Quando todo mundo entrou aqui na internet, porque eu já percebi que a Inês é uma pessoa que mente muito. Como hora ela diz uma coisa, no segundo seguinte ela diz outra, no segundo depois ela diz outra. Ela já andava a alertar as pessoas em relação ao comportamento do Sr. Eduardo para com ela, e eu sempre disse, então vamos passar nessa fase. Então qual foi a primeira situação que eu tive quando a primeira situação e que ela fez queixa de mim de violação? Ela chegou a fazer isso aqui? Claro que sim. Ela fez uma queixa de mim de violação logo depois do pai morrer, meses depois disso, em que ela fez uma queixa, mas eu agora vou dizer o contexto que ela fez a queixa. Ela tinha uma amiga, a amiga que ela não conhecia de lado nenhum, que ela meteu lá em casa. A amiga, por si também, se viu uma aproximação entre mim e a Inês muito, a amiga também se começou a aproximar de mim e eu disse, parem com isto, eu não quero isto aqui em casa. O que é que elas fizeram? A amiga pegou na Inês e levou à rua. Foi a primeira vez que a Inês foi para a rua. Levou a Inês para a rua durante 2 dias. A primeira coisa que ela foi fazer com a Inês chegou à esquadra e disse para a Inês, Inês, apresenta queixa de violação contra o teu pai. A seguir liga para mim e diz-me assim, eu quero a casa e quero o dinheiro que tu tens e quero a casa para nós as duas. Ela, amiga da Inês. O processo, ela meteram um processo, foi logo para a Polícia Judiciária, foram feitas as perícias, foram fazer todos os exames todos. O que é que acontece a seguir? Quando o processo foi arquivado, ou antes de ser arquivado, foi lá chamado, e quando o inspetor da PJ me diz que a amiga da Inês tinha um processo em Torres Novas por genocídio. O que é que acontece? Acontece que aquela amiga angariava pessoas para levar para outros lados a nível sexual. Pronto. E logo aí se percebeu onde é que ela queria chegar com isto tudo. Pronto, a Inês voltou para casa. O processo foi arquivado porque não houve provas, ela fez os exames todos, não houve provas de nada. Mais tarde, agora com o Lucas, ela meteu outro processo. O Lucas foi incentivado pelo Lucas, foram às quadras os dois, e o Lucas disse para ela fazer, ela meteu mais um processo contra mim, e mais uma vez ela foi chamada já a fazer, posso-vos dizer, desde teste de personalidade, desde testes psicológicos, desde testes psiquiátricos. Ela já fez uma batalhão de exames. Isto estamos a falar de caminho há um ano. Há um ano, temos em que? Há um ano? Sim, há um ano, pois, exatamente. Estamos a falar há um ano. Sobre isso, mas como juntamente com o processo de violação estava o processo de violência doméstica contra mim, por isso é que isso ainda está por decidir. Não, eu já sei porque está por decidir. Porque a Inês e o Lucas foram chamados à Polícia Judiciária e eles recusaram-se a ir. E então estão até hoje à espera que a Inês e o Lucas se apresentem para comprovar, para serem interrogados a nível dessa situação. Existe N processos contra a Inês, existe N processos contra mim, de violência, de agressões, que a Inês metia, que a Inês sem nexo nenhum. E
epá, e outros mais processos de, por exemplo, de abandono de animais, pelo Lucas, de agressões aos animais pelo Lucas, que eu e o tio do Lucas vimos o Lucas a dar com um ténis várias vezes na cadela, assim, do trus, mesmo, pois são duas pessoas que viram ele a fazer isso à cadela, a Daisy, a cadela dele. Pois, acreditamos aqui, Sr. Eduardo, que o Lucas tinha aqui alguns problemas, mas não vamos nos aqui focar muito no Lucas. Mesmo também para o Sr. Eduardo poder se defender, e ainda bem que conseguiu contar aqui a sua versão, mas quando o senhor vê aqui os vídeos dessas trocas de carícias entre você e a Inês, o que é que o senhor sente quando vê isso? Quando digo isto, não sinto nada. Troca de carinho entre um pai, um padrasto e uma enteada. Não sinto nada. Pura e simplesmente, mas se vê-se nos olhos carinho, Sr. Eduardo, vê-se muito carinho, muito cuidado. Eu até arrisco-me a dizer, eu acho que o Sr. Eduardo, do fundo do meu coração, é o que eu acho. Eu acho que o senhor sente uma atração por ela, ok? Mas isso é aquilo que tu achas. Isso é aquilo que tu achas. Eu estou a dar a minha opinião. É aquilo que tu achas, tu e as outras pessoas. Para além da atração, agora eu digo assim, Eduardo, para mim, acho não. que tem um cuidado com ela, porquê? Porque ela já está consigo há muito tempo, só que, para além disso, ela é mulher. Se é uma mulher que aparece à sua frente nu, ela não é sua filha, ok? Mais uma vez, continuo-te a dizer. Mais uma vez, continuo-te a dizer. Eu, estando em casa, ela estando nua à minha frente, eu não tenho tesão por ela. Por isso, simplesmente. Se ela for lhe tocar, Sr. Eduardo, ela está também não. Se ela for lhe tocar. Não tenho. Como é que nos vídeos que nós vimos, o Sr. Eduardo está tão envolvido nos vídeos com ela? Eu não sei. Por isso que eu continuo ainda há bocado disse. A maneira como ela se chega a mim, eu acabo por fazer o mesmo a ela. Então, nesse contexto. Agora, espera aí. Agora, é assim, se eu não sinto da parte dela que ela está aquele contacto não é, eu não sinto da parte dela sexo sexual, não sinto, até pode ser, mas eu não o sinto. Eduardo, mas sei dos vídeos. Como não sente? Imagina, se da outra vez que a outra senhora estava a falar consigo, o senhor disse que ela mesmo se chegava assim, nua, o senhor é homem, eu Paloma, se chegar perto eu continuo a dizer a ti, eu gosto dela como um pai e protejo até a última hora. Por muito merda que ela faça, eu vou sempre protegê-la. Certo? Agora, como mais uma vez continuo-te a dizer, aquilo que vocês pensam é a vossa opinião. Não, mas agora, aquilo que eu estou a dizer a ti... Eu quero saber a sua opinião, Sr. Eduardo. Por isso é que... A minha opinião é que eu já disse a minha opinião. A minha opinião é que se troca de carícia da mesma forma que ela faz para mim, eu faço para ela. Acabou. E se quiseres continuar a bater nessa tecla, queres continuar a bater nessa tecla? Não, eu quero que o senhor tente explicar. Queres continuar a bater nessa tecla? É que se quiser, eu vou embora já. Porque não, assim, Eduardo, nós já percebemos que ela gosta desses contactos consigo e com outras pessoas. A nossa única questão aqui é, imagina, o senhor tem um carinho e um cuidado grande por ela. Quando ela lhe faz esses toques de cariz sexuais, por que o senhor Eduardo também responde? É isso que nós queremos saber. Porque as vezes que eu não respondi, ela partiu para a agressão. Não para a agressão, isto é para a agressividade. Quando a Inês ouve um não, quando a Inês não tem aquilo que quer, ela parte para a agressividade. Não quer dizer que seja física, mas passa para a agressividade, como vocês veem nas lives, que é tu não gostas de mim, e és um filho da puta, e és isto, e és aquilo. Estás a entender? Mas isso acontece, Sr. Eduardo. Imagina, se ela lhe tocar em um cariz sexual e o Sr. Eduardo também lhe retribuir, não é algo que lhe traria algum tipo de problema? A mim? Sabes porque é que não? Porque eu não ia retribuir nunca na vida. Então quais são os que o Eduardo lhe retribuir? Sabes que eu estou tão... Sabes porque eu não me importa que esses vezes estejam aí, não me importa nada disso, simplesmente por isso, porque eu tenho a consciência tranquila. E eu nunca toquei na Inês no cariz sexual. E mais, eu, antes do pai... Foi antes, sim, antes ou depois até... Antes... Já não me lembro se foi antes ou depois do pai dela morrer. A Inês foi ao hospital, a Inês e a Paula, porque as duas se agrediram uma à outra, e houve um bombeiro chegou ao pé de mim, conhecido que esse bombeiro conhecia elas as duas, que eram dos bombeiros Cabo Rujo, que é lá próximo de Chelas. Conhecem as duas, virou-se para mim, epá, não me lembro do senhor, mas um senhor forte, gordo, virou-se para mim e diz-me assim, rapaz, tu não queres ter problemas na tua vida, nunca toques nem nela nem nela, porque um dia destes, eles vão te enterrar. E a partir desse momento, quando o homem me diz aquilo, eu digo assim, ainda bem que eu não cedi, ou quem neste tentou fazer, ainda bem que tu estás a dizer. Porque aí, depois aí é que eu vim saber a história do Carlos,
a história de outras pessoas mais que já houve na vida delas e que fizeram essas situações. Mas tem aqui um vídeo, Sr. Eduardo, em que o senhor está deitado e está parcialmente sem camisa, não sabemos como é que está a parte de baixo, e está visivelmente a mexer nos seios dela, a fazer-lhe uma carícia nos seios dela. E parece... Mais uma vez, continuo-te a dizer, aquilo que parece, não é. Porque eu nunca cheguei... Ela põe estes vídeos a manchar o Sr. Eduardo. Porque esses vídeos só têm manchado o Sr. Eduardo. Isso é uma coisa que não ocorre. Mas mais uma vez eu continuo-te a dizer, eu tenho a consciência tranquila. Como eu tenho a consciência tranquila, eu, alguma vez, se eu tivesse algum... Mas agora vamos pensar a sério. Se eu tivesse feito alguma coisa de mal, alguma vez ia deixar que ela colocasse um vídeo destes? Está-me a entender, não? Imagina, Sr. Eduardo, tecnicamente o senhor não é padrasto dela, o senhor não é casado com a mãe dela. Então, mesmo que ela pusesse aqui alguma coisa fora, o Sr. Eduardo é maior e ela também é maior de idade. Sim, e... Então não iria lhe acontecer nada. E é o que acontece. Não, ela põe vídeos cá fora, tecnicamente o Sr. Eduardo, por não ser casado com a mãe da Inês, o senhor não está a fazer nada de mal. Porque o senhor é maior. Mas a questão não é essa. Existe uma questão de honra. Não digo que existe não, uma questão. Sr. Eduardo, aqui ninguém está a dizer que não, mas o senhor também... Agora espera aí, vocês acham isso? Acham isso? Agora, alguma vez pensaste em perguntar, então, mas já alguma vez passou-te na tua cabeça que podias fazer algo mais? Se calhar já me passou N vezes. A questão aqui nisto tudo é o seguinte, eu sei o que tenho aqui, e sei as pessoas que têm os problemas que têm, que vocês não sabem, falam, mas não sabem. Eu sei as pessoas que têm os problemas, eu sei como é que elas comportam face às situações em si, e sei o que é que me pode acontecer em mim. Já não é a primeira vez que a Inês tentou fazer isto, mesmo diretamente na Polícia Judiciária. Já é a segunda vez, já são 2 vezes. Já houve no passado, com outras pessoas, onde aquela bombeira avisou-me. Mas é o que eu estou-lhe a dizer, Sr. Eduardo, se é uma coisa que já lhe passou pela cabeça, é porque os atos de sedução que ela tem tido consigo, por mais que não tenha avançado para a via dos factos, houve algumas trocas de passar a mão no rosto, tocar aqui. E por isso, à conta de eu afastar de mim, para não acontecer mais nada de carícias, desse tipo de carícias, eu comecei-me a perceber que ela estava muito próxima de mim, e é que eu comecei a afastá-la. E eu, ao afastá-la, ela começou-se a chegar para outras pessoas. Ao chegar para outras pessoas, ela ficou, basicamente, a mente dela controlada por essas outras pessoas. E aí, o que é que acontece? Ela começou a partir para as agressões, mais agressões verbais e também físicas direito a mim. Nunca levantei uma mão para ela, não quer dizer que não tenha defendido das investidas dela. Está a entender? Não tem medo, Sr. Eduardo, de algum dia fraquejar e acabar por todos os dias. Então porquê que mantém-se numa casa com alguém que lhe atrai? Porque quando nós temos medo de fraquejar, é porque aquela pessoa nos atrai. Então, mas espera aí uma coisa. Então, mas eu sou um homem ou eu sou um cachorro? Não tem a ver com ser homem ou não, Sr. Eduardo. Imagina, o senhor é que acabou de dizer que sabe... Não, escuta, eu sei aquilo que quero, e não é isso que me vai impedir de obter aquilo que eu quero. Não, mas não está em questão. Imagina, as suas falas, o senhor diz que todos os dias tem medo de fraquejar. E é o que eu estou-lhe a dizer. O senhor sabe que tem... Então dá-me só um segundo. Então é assim, como vocês já vos disse, e já tive, antes de eu viver com elas, eu tive um ano em terapia na comunidade Vida e Paz. E uma das coisas que eu aprendi foi muito sobre mim. E uma das coisas que faz com que eu não volte a consumir bebidas alcoólicas como consumia no passado é o medo, precisamente de como voltar a fazer as mesmas merdas. O medo, para mim, é a única maneira que eu tenho de conseguir controlar estas situações. Mas e mesmo... já fiz alguma coisa. Eu tenho um tio que perdi por causa do álcool e sei perfeitamente do que é que fala e espero realmente que esteja liberto desta doença, Sr. Eduardo. Espero realmente que Deus... Não, esta doença é para toda a vida. Esta doença não tem cura. A não voltar outra vez a cair nessa tentação da bebida, mas aqui refere que antes de tentar procurar ajuda para o álcool faz-nos fazer outro tipo de coisas. Já alguma vez cedeu alguma marca com alguém por ter bebido? Não. Sempre que eu fazia, sempre que eu chegava com bebia demais ou nunca excedi os limites, a única coisa que eu faço é pega em mim, se não estou bem, seguir a minha vida. E foi por isso que eu fui parar à rua. Porque antes de eu ir para a rua para Lisboa,
tive várias pessoas na minha vida. E esta, o último, antes de eu ir nessa altura para Lisboa, que não foi aqui, foi noutra zona. E porquê que foi para a frente, Eduardo? Porquê que decidiu ir morar na rua? Precisamente porque uma mulher onde um gajo tinha trabalho, eu estava a trabalhar na Luz e Aves, onde fazia manutenção a 101 pavilhões, 15 quintas, desde Soura até para baixo de mar. Eu ia a essas quintas todas fazer manutenção, eletricidade, canalização, o que fosse preciso fazer, eu fazia. E eu estava a viver com essa rapariga, e muitas das vezes acontecia às 2, 3 da manhã, ter que arrancar e ir reparar uma avaria de uma caldeira, porque os pintos não podem ficar sem calor. E até à altura que eu encontrei provas em que ela andava a me trair com outro gajo. A sua esposa, a sua namorada? Sim, sim. E a partir era a minha esposa, porque eu estava a viver com ela. Okay. A partir dessa altura aí, eu precisamente para não estragar a minha vida, não cometer qualquer tipo de coisa, peguei em mim, deixei o carro que tinha na altura, o meu, na estação em Pombal dos Caminhos de Ferro, e fui para Lisboa. O meu irmão foi lá buscar o carro e pronto, depois mais andei um bué de tempo perdido aqui por Lisboa, precisamente porque coisa. E quando estive em Lisboa perdido, fui para a comunidade de Vida e Paz, e quando saí da comunidade de Vida e Paz, mas é assim, eu nunca tive, para vos ser sincero, eu nunca tive na rua em Lisboa, porque eu tive sempre casas desabitadas, onde chegava lá, metia uma porta, uma janela, nem que fosse em madeira, depois estava a ter um martelo e empregos. Eu nunca vivi na rua, nunca passei fome, nunca passei frio. Correto? E depois estive na comunidade de Vida e Paz, estive lá um ano, onde fiz terapia, e depois, como as coisas não correram muito bem no trabalho que eu arranjei na altura, fiquei mais na rua, e aí sim é que eu as encontrei na rua a ir buscar comida a elas. E elas iam buscar comida. Porquê é que elas iam buscar comida às carrinhas? Porque elas não tinham para comer em casa. A única coisa que elas tinham em casa era massa e arroz. E foram elas que me convidaram. Como eu fazia comida de tacho na barraca onde eu tinha, elas disseram, eu tenho lá muita massa e arroz. Se passa lá logo, bebes um café e levas massa e arroz. Isto ao pé de uma carrinha. E foi aí que as conheci, foi aí que comecei a frequentar a casa onde elas viviam. Foi quando elas me disseram que iam para a rua. O senhor tem algum tipo de relação com a mãe da Inês? Se eu tenho, deixei de ter a partir de que o bombeiro me disse que era melhor eu não tocar nelas. Isso foi há quanto tempo? É aquilo que não foi, não consigo precisar isso. Mas já foi há anos, meses? Já, sim, há anos, sim. Há anos que não tem nenhuma troca sexual com a mãe dela. Não, nem com a Inês. Ok. Agora, se me diz, não tenho sexo, não vou dizer aqui, né? Porque se calhar eu vou dar uma volta, vou dar uma curva, vou à Kikas, ou ser a whatever. Não, mas a minha questão é só aquela vontade que o Sr. Eduardo diz que tem todos os dias. Sr. Eduardo, eu vou-lhe dar um conselho aqui. O senhor já percebeu aqui que tudo isto aqui é um problema por causa dos vídeos postos online por parte da Inês. E nos vídeos claramente mostra-se aqui um conforto muito grande que o Sr. Eduardo tem em fazer carícias, toca aqui, toca ali, toca ali. Nos vídeos até pode mostrar que o Sr. Eduardo... E de outras pessoas, sim. Enfim, no vídeo não demonstra nenhum tipo de relação sexual entre o Sr. Eduardo e a mesma, mas mostra carícias muito íntimas com o padrasto e enteada. Mas como agora está a dizer que já não toca na mãe dela há muito tempo, tecnicamente o senhor não é padrasto dela. Tecnicamente o senhor é alguém com uma idade, ela é outra pessoa com outra idade e vivem todos juntos. Tecnicamente, a Inês, desde que eu a comecei a afastar de mim, afastei de mim, precisamente para ela não voltar a fazer mais essas carícias. Mas ela, que de vez em quando ela lhe apetece e ela quer, deixa eu trabalhar, não esteja. Ela vai ter que, preciso de carinho. E eu tento afastá-la, e afasto-a. E depois ela vira-se contra mim, reage de uma maneira agressiva. O que ela me diz para mim é, porquê estás a, como é que se diz, como é que ela diz? Porquê estás a falar assim para mim? E eu digo, Inês, não posso falar de outra maneira. Inês, não estou a falar mal para ti. Mas ela entende que sim, mas isso não é de agora, já há anos que isso acontece. E aí o senhor muda a postura com ela. E quando lhe dá carinho, Sr. Eduardo, ela não quer mais, ela não lhe pede mais? Não. Ela basta se ela chegar ao pé de mim. Se ela chegar ao pé de mim e dizer, pai, quer carinho, basta eu abraçá-la. 2 ou 3, 2 não, mas pronto, 30 segundos ou whatever, e ela
parte loucamente para outra, parte para o telemóvel, mexer no telemóvel, não sei o quê. É uma questão de impulso. Eduardo, é quando o senhor está deitado e ela está a fazer conchinha consigo. Eu tenho raiva, né? Sim, então vamos falar dessa parte. Agora não vos consigo mostrar, porque não tenho aqui no fabricante. Mas queres-me ouvir ou é que se tu continuas a falar, eu não falo mais nada. É rápido, se tiver Queres-me ouvir? Por muito que vocês queiram dizer aquilo que vocês quiserem, as coisas funcionam assim. Ela gosta de estar no telemóvel e eu gosto de ver o que é que ela anda a fazer. E eu o que vocês dizem estar a conchinha, agora eu faço-te uma pergunta. Sabes como é que ela está a dormir? Como? Ela dorme vestida, toda vestida. Porque eu não quero ela ao pé de mim sequer nua, porque isso é ao encontro daquilo que eu não quero. Portanto, ela dorme vestida, eu durmo todo vestido. Eu não durmo. Pensa uma coisa. Eu não durmo com ela. Vocês não estão a entender. Eu costumo. Então, espera. Ouve uma coisa. Ouve uma coisa. Todos numa cama, é verdade? Está bem. Não. Agora eu passo-vos a descrever como é que é as coisas. Quando ela está em live, sim, estou ali, estamos vestidos, estamos ali um ao pé do outro e não estamos em conchinha como vocês dizem. Mas naquela posição vocês pensam que eu estou a fazer alguma coisa, mas isso é aquilo que vocês pensam. A Inês tem o colchão dela e eu tenho o colchão onde eu durmo, eu e o Paulo. Não durmo com a Inês. Estou junto à Inês quando ela está no telemóvel. Não quer dizer que seja só em lives, também quando ela está a falar com as amigas e etc. Às vezes está ela a falar no WhatsApp, com não sei o quê, e eu estou a mesma a falar com coisa. Por isso é que as pessoas dizem que sabem mais do que aquilo que vocês falam. Porque as pessoas veem para além do que ela passa nas lives, entendes? Mas eu tenho aqui um vídeo, Sr. Eduardo, em que o senhor está visivelmente sem roupa. E a menina está ao seu lado. E o senhor está-lhe a acariciar os seios. Então não estou. Então, que é que mas pronto, isso é aquilo que vocês entendem. Mas já falámos sobre esse vídeo e agora, mas por causa da roupa. De certeza não. Era verão e normalmente nem eu ando com t-shirt, e a Inês anda vestida com roupa normal. Coisa que dancinha, Sr. Eduardo. Ela antes de vocês fazerem esse vídeo na cama, ela estava a fazer uma dancinha com este vestido. É um vestido ligeiramente curto, amarelo, em que visivelmente... Mas mais uma vez continuo a dizer, isso é tudo aquilo que vocês querem pensar que eu faço. Ou tudo a vossa opinião. Mas é a vossa opinião. Eu contra a vossa opinião, vocês podem ter a vossa opinião. Agora, aquilo que eu estou a dizer é o seguinte, eu não toco nela da forma sexual como vocês estão a dizer. A mesma maneira que o Lucas andava sem t-shirt em casa, sem camisa e sem sutiã, e eu não ia chegar ao pé dele e ele tocar. Mas é diferente. Mas quantas... Não é diferente nada, é a mesma coisa. Desculpa lá, mas eu não andava com sem t-shirt em casa para não ferir as socialidades do Lucas. Porque o Lucas não pertencia à minha coisa. E ele tirava t-shirt para quê? Que era para me incentivar a eu coisa. Só que... Eduardo, não está sem camisa. Aqui está sem camisa com ela. Está bem, mas é perante a Inês, não é perante o Lucas. É o que eu estou-lhe a dizer, senhor Eduardo. Mesmo que nós, não é essa ideia que querem passar para nós. Estes vídeos que a mesma põe, não somos nós que pomos os vídeos. Este vídeo... Mas aí está, olha, mais uma vez continuo a dizer, vocês pensam o que vocês quiserem. Se eu não tivesse a consciência tranquila, acha que eu deixava isso estar na internet? Então tenho que lhe dizer para tirar, senhor Eduardo. Entende? Está a entender, Paloma? Cada pessoa que vier... há um vídeo que é mais perturbador, em que ela está a dançar e o senhor Eduardo está a passar-lhe a mão no rabo. Há um vídeo que eu vi aqui. Volto a dizer, senhor Eduardo, o senhor é adulto, se calhar tem mais consciência até que elas e sabe que tipo de comoção esse tipo de conteúdo vai causar a outras pessoas. Eu acredito que até se fosse o senhor Eduardo a ver isto noutra pessoa, iria estar a pensar exatamente a mesma coisa que nós estamos a pensar. Independentemente da menina estar-lhe a tentar... Depende daquilo que tu tens na cabeça. Independentemente... Nós só pensamos no que os outros fazem, nós pensamos nos outros aquilo que nós pensamos na nossa cabeça. Eduardo, não quer dizer que seja verdade. Não quer dizer que seja verdade. Então espere, Sr. Eduardo, não vai me dizer se tivesse a ver um vídeo, eu, Paloma, com o meu padrasto, deitado na cama, o meu padrasto sem camisola, a passar-me a mão nos seios, o senhor iria achar que... Se eu tenho a consciência tranquila, porque Eduardo, vamos ser aqui sinceros, ok? Aqui ninguém é criança, aqui ninguém é infantil, não tem a ver nada com consciência, tem a ver com aquilo que ela passa aqui para fora. Se o senhor me disse, deitada na cama, com o meu padrasto a passar-me a mão no rabo, o senhor ia dizer, esta miúda é maluca, o padrasto, idem aspas.
Por isso é que o bombeiro lhe chamou e disse-lhe, senhor Eduardo, cuidado, porque senão o senhor vai ter problemas aqui. Não tem a ver com a nossa consciência, tem a ver com a realidade que vocês estão a que ela mete cá para fora. Está bem, mas estes vídeos foram feitos muito antes de essa situação acontecer. E eu já disse e continuo a dizer, eu nunca olhei para a Inês como um símbolo sexual. Eu nunca olhei para a Inês como um objeto sexual. Mas sim como uma pessoa que chega ao pé de mim, olha, dá-me um carinho, abraça-se a mim, chega, estou deitado na cama, chegava-se lá, tirava-se e punha, ai pá, isto, olha, tenho este namorado, tenho não sei o que mais, tenho não sei o que mais. Epá, agora eu não estou a perceber onde é que vocês querem chegar com isso, mas tudo bem, é a vossa opinião. Continuo-vos a dizer, é a vossa opinião. Volto a dizer, senhor Eduardo, eu acho que isto não tem a ver com a opinião, tem a ver com realmente os vídeos que vocês fazem fora. Se fosse a opinião, senhor Eduardo, o bombeiro não teria falado consigo, ok? Eu sei que o senhor é homem, por mais que tenha cuidado com ela, etc, etc. Um homem, quando há muita tentativa de acariciar o homem, quando há muita tentativa de passar a mão no homem, às vezes o homem cede. E o senhor Eduardo aqui disse na presença de todo mundo que às vezes até pode ter vontade, mas evita, porque sabe... Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Já estás a meter palavras onde eu disse, porque não foi isso que eu disse. Aquilo que eu disse foi... Na minha cabeça, se tu me perguntasses na minha cabeça isso passaria pela minha cabeça, eu disse, sim, poderia passar na cabeça, ou já passou, ou poderia passar. Foi isso que eu disse, eu não disse que eu tinha vontade de fazer seja o que for. Poderia passar, ou isso, senhor Eduardo, volta a dizer, passou, ou já passou na sua cabeça, volta a dizer, mas quando toca um homem, e volta a dizer, o senhor atualmente não está como padrasto da mesma, porque não tem relação com a mãe dela há não sei quanto tempo. Então, exatamente. o toque que ela tente lhe